Sim, pode iniciar. Ok, pessoal, o tema de hoje é ansiedade, depressão e estresse. Quem de vocês nunca teve nada disso? Ansiedade praticamente diária, né? Estresse, mais ainda. Depressão nem todo mundo tem, né? Mas tem muito terapeuta, muito profissional de saúde com depressão. Agora, e tem muito se tratando até com psicotrópicos, né? Então, que esses são os piores venenos que a gente tem à disposição, mas é muito necessários quando não se tem conhecimento de outras formas de tratamento, né? Então, nós vamos explorar um pouco essas outras formas de tratamento hoje. Vamos, então, para os conceitos, primeiramente. O que é ansiedade? Ansiedade é nada mais é do que uma incerteza. A maior incerteza que nós temos é o que vai acontecer amanhã, como que eu vou resolver, ou seja, incerteza do futuro. Nervosismo, nós ficamos nervosos em qualquer situação, tá? Quando nos sentimos impotentes de resolver o problema. Preocupação com diversas situações e dificuldade para resolver. Isso é muito comum, tá? E isso gera uma ansiedade. Mas essa ansiedade pode ser passageira, momentânea, né? Mas quando essa ansiedade se torna crônica, pessoas ansiosas eternamente, é um problema muito sério que precisamos ajudar a resolver. Depressão. Atualmente é considerado, veja só como que a medicina e a ciência, de forma geral, catalogou a depressão um transtorno mental. Então, quer dizer, se ainda tivesse hospital psiquiátrico, os transtornos mentais, antigamente, quando se falava de transtorno mental, era louco, né? Hoje não existe mais nem hospital psiquiátrico, né? Mas eu achei meio pesado chamar a depressão de transtorno mental. Mas vamos respeitar a ciência, né? Atualmente, a depressão é considerada um transtorno mental que conduz a tristeza profunda e dificuldade de reagir. Então, se o seu paciente diz, olha, eu sinto uma tristeza profunda e não sei como resolver, não consigo sair dessa tristeza, já sabe que está em depressão. Estresse. Estresse é o que nós mais temos atualmente, né? Alterações físicas e psicoemocionais que mostram um estado de alerta. Agora, esse estado de alerta é a quietude ou a agitação, né? O fato é que, quantas vezes vocês já estiveram em lugares onde dizem, esse cara é muito estressado. O que vocês viram de estresse? Apenas a agitação. Mas a quietude é pior do que a agitação, porque a quietude pode levar à depressão, né? Então, esse estresse pode advir do cansaço, cansaço físico, cansaço intelectual, cansaço emocional, né? Tudo isso gera estresse. Então, agora vocês já sabem os conceitos e sabem a diferença de cada um. Já há estudos que demonstram que existe uma forte e complexa conexão bidirecional entre o intestino e o cérebro, conhecida como eixo cérebro-intestino. Alguns ainda não conhecem esse campo. Inclusive, tem umas aulas sobre o segundo cérebro, que quem quiser participar, podemos marcar uma hora dessas, né? A pesquisa de segundo cérebro iniciou com um grande pesquisador, criador do livro Segundo Cérebro. E eu dei sequência a esse trabalho. A Lislaine conhece já esse trabalho, conhece um pouco, mas, a qualquer hora, podemos explorar mais um pouco esse trabalho. Problemas na saúde intestinal podem contribuir para o desenvolvimento ou agravamento desses transtornos mentais e vice-versa. Mas por que o intestino é tão importante, né? Vejam só, de todos os órgãos do corpo, o intestino é o que tem mais concentração de neurônios, em torno de 500 milhões. Só perde para o cérebro, que tem 86 bilhões. Mas de todos os órgãos, o
O, o, o intestino é o que tem 500 milhões e mais de 30 neurotransmissores que os outros órgãos não possuem, né? Age independentemente do sistema nervoso central. Daí o porquê hoje é o nome que se está querendo não, já muitos cientistas, se vocês entrarem no bireme.br, antes era bireme.br, se vocês querem pesquisar só trabalhos científicos, podem ir no Bireme, acho que agora no Brasil chama-se bireme.org. Então, e vocês podem entrar lá e fazer pesquisa só de trabalhos científicos, pessoal. E vocês vão adorar, vão ter alguns para se inscrever. Antes eu tinha até assinatura, porque de início isso era pago. Hoje nem sei como está, mas ainda pesquiso bastante lá. É por isso que muitos estudiosos consideram o intestino como o segundo cérebro do corpo, com plena autonomia para controlar diretamente o sistema digestivo e outras funções, tanto bioquímicas quanto psicoemocionais. Olha aqui. Cada vez mais, os cientistas acreditam que as funções do sistema nervoso entérico não se limitam apenas a processar o alimento ingerido e captar nutrientes. Atualmente, já se faz transplante intestinal para tratamento de pacientes com complicação severa da nutrição parenteral ou falência total do intestino, e também em outros casos onde há necessidade de remoção de partes do mesmo. Isso aqui, atualmente, já se faz cirurgia de transplante intestinal. Vocês já devem ter ouvido falar de transplante intestinal. Até transplante, implante fecal, vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, o transplante de fezes, como o pessoal chama, né? Já existe. Agora a pessoa vai dizer, mas que coisa nojenta. Não, não é nojento. Quando você não tem nada, está começando do zero, tem que colocar fezes lá para aquelas, porque as bactérias que tem ali que fazem todo o trabalho a nível intestinal, né? Já existem trabalhos sobre transplante intestinal para tratamento de doenças mentais e do sistema imunológico. Então, tem vezes que essas doenças, ditas doenças mentais, não tem tratamento nenhum. E alguns médicos mais avançados, que estudam mais esses trabalhos, sabem que esse transplante intestinal muitas vezes é o último recurso antes de que a pessoa fique, como normalmente nós chamamos, louca, né? A pessoa fica louca e sem mais convívio normal com as pessoas. Então, a última tentativa que se faz hoje é o transplante intestinal. E aí as chances são muito grandes. Se não, a tendência é ficar, como se dizia antigamente, louca e não ter mais convívio conosco. O intestino responde aos níveis de estresse e à forma de pensar e sentir. Por exemplo, já falei isso outras vezes, mas não custa repetir. A retenção de mágoas costuma coincidir com a constipação intestinal. A diarreia, muitas vezes, ocorre durante alterações emocionais bruscas. Tem até uma frase chula, mas diz, se cagou de medo, né? Ou outras frases parecidas. Vem daqui, que o intestino ele responde aos níveis de estresse de alguma forma. 80, 90%, outra coisa que vocês talvez não sabiam, mas agora vão ficar sabendo, 80, 90% da serotonina é encontrada no trato gastrointestinal, a qual age como neurotransmissor e interfere em muitas funções corporais, como o peristaltismo intestinal, mas também está associada a muitos transtornos psiquiátricos. Voltamos àquele tema, né? Então, sua concentração pode ser reduzida pelo estresse e influenciar o humor e provocar ansiedade. Vou fazer uma piada agora. Já pensaram vocês que você chega com um problema emocional e o psiquiatra diz, olha, vou precisar fazer um exame de fezes para ver se você realmente está com transtorno, com problema emocional ou psíquico, né? Aí você fica pensando, mas
exame de fezes para verificar como que eu estou psicologicamente? Sim, por que não? A ciência fala, e hoje já manda fazer o exame de fezes, sim, para ver o nível de serotonina. Tá? Porque o ideal, por exemplo, é de 50 a 220 nanogramas por ml. Tá? Então, quer dizer, se você tiver menos de 50 nanogramas por ml de serotonina nas fezes, então você tem problema. E aí, o médico lhe mandar fazer exame de fezes para verificar a sua situação, não vai ficar, não vão achar ruim, né? Agora, né, porque eu estou falando. Mas imagine se vocês falam no médico, ele diz, vou ter que ver as suas fezes para ver como que você está. Tá? Fica chato, né? Mas é a realidade. Vários estudos em seres humanos e animais têm mostrado evidências sobre diferenças encontradas no microbioma intestinal de pacientes com transtornos psicoemocionais como depressão, ansiedade e estresse. Tá? Então, isso aqui hoje já se sabe, que o microbioma intestinal acaba sendo bem diferente naqueles que estão com esses problemas dos quais vamos falar agora. Motivo pelo qual alguns pesquisadores já recomendam o uso de psicobióticos. Nós já temos um psicobiótico também, inclusive com fórmula nova, né? Que o anterior foi pirateado e ainda a pessoa ainda não foi presa, porque não sei também por quê, mas pirateou e ainda é um laboratório e pegou toda a minha formulação. Tá? Ou seja, um coquetel probiótico de bactérias saudáveis, acompanhado de nutrientes com propriedades psicoativas para melhorar a saúde psicoemocional. Só que os psiquiatras e alguns neurólogos, ou neurologistas, como queiram chamá-los, eles recomendam psicobiótico, mas o que eles chamam de psicobiótico? Eles utilizam um probiótico e uma substância psicoativa, o que é mais conhecida como uma boleta, como o nome mais comum dado pela população. Então, utiliza probiótico e um princípio psicoativo. Eu já não sou a favor desse trabalho, de chamar de psicobiótico isso. O meu trabalho vai além. Eu não uso só probiótico. Probiótico são as bactérias que vou utilizar no produto. Mas eu preciso da energia para esses probióticos. Aí, no caso, eu preciso utilizar o prebiótico e escolher bem o prebiótico que possa ajudar o probiótico que eu escolhi para fazer o meu psicobiótico. Tá? Aí depois você tem a literatura aí sobre o psicobiótico, já agora como lactobacillus silvéricos, antes eram rhamnosus, não tem mais o rhamnosus, não uso mais o rhamnosus, e sim o helvético. Alguns intestinos são mais sensíveis que outros. No entanto, pesquisas recentes a nível psicoemocional verificaram que o medo de ingerir um determinado alimento, e mesmo assim você o ingere, pode desencadear sintomas físicos. Esse é um fator psicoemocional. Se isso acontece com você uma vez, tudo bem, pode não ser nada sério. Se acontecer 2 vezes, comece a se preocupar. Se acontecer 3 vezes ou mais, então comece a se tratar. A serotonina e a melatonina têm uma relação de alternância. A serotonina predomina quando o corpo está acordado e a melatonina em período de sono. O que não se sabia até recentemente é que ambas também são secretadas pelas glândulas intestinais, né? E não apenas pela glândula pineal, como é até agora todos os profissionais de saúde falam. Tá? Agora vocês já estão sabendo que o intestino também produz serotonina e melatonina. As primeiras evidências desse fato vieram das pesquisas do Dr. Michael Gerson,
autor do livro O Segundo Cérebro. Bactérias intestinais e depressão. Agora vamos aprofundar um pouquinho esse tema. Segundo um estudo publicado na revista Nature Communications, as bactérias do intestino podem influenciar na depressão. Os pesquisadores descobriram que vários tipos de bactérias aumentaram ou diminuíram notavelmente em pessoas com sintomas depressivos. Isso reforça a ideia de que, como uma pessoa se sente, está intimamente relacionado ao que ela consome. Ou seja, a nossa alimentação pode ter tudo a ver. Mas só que tem que lembrar uma coisa, que a alimentação, hoje vocês veem, macrobiótica, vegetariana, carnívora, enfim, tem proteica, enfim, tem muitos tipos de alimentação. Agora, antigamente se dizia que vegetariano nunca tinha câncer, que vegetariano nunca tinha problema sério de saúde. Isso tudo caiu por terra, né? Porque já tem até estatísticas que vocês podem encontrar facilmente no Bireme, no bireme.org. Vocês vão ver, existem muitos trabalhos mostrando essas estatísticas. Então, quer dizer, hoje se sabe que tudo depende, muitas vezes, do nosso sistema imunológico. Tem pessoas que não adoecem de forma alguma, tem outras pessoas que vivem doentes, né? Para chegar a essa descoberta sobre bactérias intestinais e depressão, pesquisadores de Oxford analisaram amostras fecais de mais de 1.000 indivíduos, né? Esses participantes também forneceram relatos sobre depressão com base em um questionário, né? A pesquisa revelou, vejam só a importância, 16 tipos de bactérias que os autores chamaram de preditores importantes de sintomas depressivos em graus variados. Então, essas bactérias hoje já conhecidas, né, são as que estão dando a oportunidade de fazer um trabalho mais profundo a respeito da depressão, e verificando como é que se encontra o intestino dessas pessoas, né? Os autores notaram a diminuição de algumas bactérias em pessoas deprimidas. Anteriormente, voltamos àquela piada que eu disse, qualquer hora o médico vai dizer, quero ver como o nível da sua depressão, então me traga umas fezes, ou mande fazer no laboratório um exame de fezes, né? E ele vai, logicamente, vai fazer depois a pesquisa de certas bactérias. Deve ser colocado, com certeza, a averiguação das bactérias presentes nas fezes, né? Nesse exame, não apenas um exame de fezes para ver, parasitas, né? Ou vermes, né? Anteriormente, a mesma redução tinha sido detectada em estudo de microbioma de lesões cerebrais. Então, quer dizer, esses estudos sobre microbioma em lesões cerebrais já vinha sendo feito, não começou agora, né? Ou mesmo essas lesões cerebrais traumáticas, ou mesmo a obesidade, né? Ambos ligados à depressão. Então, veja só, se você tem lesões traumáticas cerebrais e obesidade, podem estar ligadas à depressão, o que ressalta o conceito de que algumas espécies de bactérias têm algo a ver com tal transtorno. Por outro lado, algumas pessoas com depressão apresentam quantidade maior dessa bactéria aqui, ó, Egertella. Então, quer dizer, se essa bactéria você manda fazer um exame de fezes e para verificar as bactérias presentes, se essa bactéria Egertella tem numa quantidade enorme, você já sabe que está em depressão. Ao meu ver, não podemos excluir também a genética, né? Ou seja, o DNA, porque hoje a ciência fala, o ser humano só adoece do que está escrito no DNA. Mas nós temos atualmente a epigenética, ou seja,
traduzindo o que é epigenética, é nossas experiências de vida até hoje, né? Tudo aquilo que nós mudamos. E pior é que o que é epigenético para nós, se estamos em idade reprodutiva, para os nossos filhos, poderá vir a ser genética, né? E por que não dizer o ambiente onde nós vivemos, né? Aí sim entra um ambiente mais natural, pode não ter tantos problemas, não pode talvez nos mostrar tantos problemas quanto um ambiente onde tem fumaça de todos os tipos, água contaminada, alimentos superindustrializados e tudo isso, né? Então, o ambiente tem muita importância nesse caso. Então, para a depressão, a genética, a epigenética e o ambiente são muito importantes em verificar. Muitos estudos apontam que pessoas com doenças intestinais são mais suscetíveis à depressão. Acho que vocês já devem ter contactado com os seus pacientes. Segundo alguns pesquisadores, alterações psicoemocionais são mais comuns em pessoas que possuem distúrbios intestinais, veja só. Então, por que não perguntar para a pessoa que antes, quando o paciente chegava no seu consultório com problema psicoemocional, você nunca perguntava, você tem problema intestinal? Hoje, daqui para frente, pode começar a perguntar, pessoal. Porque quem possui distúrbios intestinais tem mais probabilidade de ter alterações psicoemocionais do que as pessoas que não têm problemas intestinais. Um grupo de cientistas encontrou uma ligação bidirecional entre as doenças crônicas do intestino e a depressão, ou seja, pessoas com uma condição eram mais propensas a desenvolver a outra. Ou seja, é bidirecional, tanto alterações psicoemocionais gerando distúrbios intestinais, quanto distúrbios intestinais gerando alterações psicoemocionais. Só perguntar para o paciente. Aí, se ele dizer que não tem nada disso é real, então ele não tem nada, vou mandar para casa. Mas se ele está em depressão, aí vocês têm que fazê-lo observar a vida de uma forma diferente. Mas agora vamos para o oposto, antidepressivos e superbactérias, né? A pessoa começa a tomar antidepressivos, tá? Será que esses antidepressivos não para se tratar? Sim, são para se tratar, mas, infelizmente, são os maiores criadores de superbactérias. E as superbactérias, vocês já ouviram falar ou já estudaram a respeito, são aquelas que não respondem mais a nenhum tratamento. Quando eu estive internado, o que mais li depois no meu prontuário é as superbactérias, mas com certeza essas peguei no hospital. Então, a primeira vez, a primeira superbactéria me matou várias vezes. A última superbactéria que me atingiu, chamaram toda a minha família para se despedir de mim, né? E depois eles se despediram, no outro dia eu acordei. Então, aí as superbactérias estavam chamando a família, né? A resistência a medicamentos, especialmente a antibióticos, está entre as principais causas de morte no mundo. Então, veja só, a resistência a medicamentos, especialmente antibióticos, está entre as principais causas de morte no mundo. Então, quer dizer, se você tem resistência a, digamos, antibióticos, pode ter certeza, vai ser difícil tratar. Porque quando você tem uma infecção séria, não adianta dizer eu não vou tomar, ou toma ou morre, né? A escolha é sua também. Com a pandemia da Covid-19, a situação piorou ainda mais, com remédios sendo prescritos sem necessidade. Mas aí que está, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, dizia a banda Blitz, né? Lembra? Então, todo mundo sabia que podia morrer, e muitas pessoas morreram, tá? Em trabalho de pesquisa, cientistas australianos revelam que os antidepressivos podem ter
a sua parcela de culpa no surgimento de superbactérias. Um estudo publicado na revista científica PNAS avaliou os efeitos de 6 antidepressivos, você já vai cair de costas, né? Incluindo as duas que mais se consomem no Brasil, fluoxetina e sertralina. E 13 antibióticos sobre bactérias Escherichia coli, né? Então, veja só, se vocês pegam esse trabalho científico, vocês vão ver os antidepressivos sendo avaliados e com estatísticas, né? A ideia era entender como essa exposição refletia na resistência das novas linhagens. No experimento, após alguns dias de exposição a antidepressivos, a Escherichia coli, desenvolveu resistência a medicamentos, não apenas a um, mas a vários antibióticos, afirma o pesquisador Jiao Wu, da Universidade de Queensland, na Austrália. O que sabemos é que a exposição a antidepressivos fez com que as bactérias se tornassem mais resistentes e apresentassem novas mutações no decorrer dos dias. Por este e outros motivos, o cientista não aconselha ninguém a parar o uso de antibióticos. Se parar é pior, pessoal. Se você tem depressão e apresenta distúrbios gastrointestinais, precisa tratar ao mesmo tempo o campo psicoemocional e fazer a recomposição da flora intestinal. A única forma de recompor a flora intestinal é transplante ou tomar psicobiótico, pessoal. Então, o psicobiótico, nesse caso, ele em 20 dias de uso, você já recompõe a flora intestinal. Vamos para outro tema interessante. Autismo e microbiota. Não se conhece nenhum tratamento para autismo, mas o único que se conhece bem, e já se estudou muito, é o sistema digestório do autista. E já se sabe que o intestino do autista, às vezes, tudo do autista é diferente do que as pessoas normais. Então, e o único que se tem para autismo são os psicobióticos, e mais nada. Tá? O pessoal usa muito a sertralina ou fluoxetina para controle, mais a sertralina no caso do autista, né? Mas não resolve nada. Tá? O autista ainda é um tema polêmico, mas há algo que fica cada vez mais claro em relação ao TEA, transtorno do espectro autista, né? O microbioma intestinal das pessoas que se enquadram no transtorno do espectro autista pode impactar na manifestação de alguns sintomas. Num estudo recente publicado pela revista Neuroscience, em testes com camundongos que receberam amostra de microbioma fecal de doadores autistas, né, os cientistas descobriram que a composição da microbiota intestinal pode aferir alguns sintomas mais característicos do autismo, pois impacta no funcionamento do sistema nervoso central. É outra forma, se você quer saber, meu filho, não sei se é autista, também exame de fezes, né? Nós já tínhamos falado isso em forma de brincadeira, mas é sério isso aqui. Daí a necessidade de cuidados com a saúde intestinal através de uma alimentação saudável e o uso, novamente, tá? Fazendo a propaganda do psicobiótico, que até recentemente não existia. O primeiro psicobiótico feito no Brasil, acreditem ou não, aliás, já acredita com certeza quem está usando já há muito tempo. A Lislaine sabe, por exemplo, ela distribuiu muitos produtos de várias empresas e sabe que nunca existiu psicobiótico, mas foi o primeiro no Brasil. E ainda é tão bom que foi pirateado. Tá? Mas já fiz um melhor ainda. E já está à disposição também. Tá? Açúcar, corantes, glúten, leite, glutamato monossódico, né? Esse aqui é um dos maiores venenos que nós temos à disposição, mas dá um sabor especial para a comida, né? Fritura, refrigerantes e alimentos ultraprocessados afetam a permeabilidade intestinal.
tendo como consequência diversos danos à saúde intestinal, principalmente em crianças, né? Mas para melhorar a permeabilidade intestinal, vocês já ouviram falar do Semovit, né? Que é um produto nosso que melhora a permeabilidade intestinal e que pode ser utilizado em crianças também, no caso que tem problemas sérios, né? Às vezes eu digo, se a criança vomita leite coalhado, atenção, o problema dela é ácido, né? E tem que tratar também, né? Porque o leite, a criança pode vomitar, mas vomitou coalhado, o problema é sério. Porém, quando ocorre a proliferação de micro-organismos considerados nocivos à saúde nessa região, a microbiota intestinal entra em desequilíbrio. Esse desajuste pode gerar sintomas intestinais, como prisão de ventre, diarreia e dores abdominais. E caso não seja tratado, favorece o surgimento de doenças do trato gastrointestinal e do campo psicoemocional, como ansiedade, depressão e estresse. Vamos começar aqui a falar dos produtos, né? Os psicobióticos ajudam a manter esse habitat em harmonia, estimulando as bactérias que fazem bem. Isso inibe o crescimento daquelas que causam problemas de saúde. Os psicobióticos também apoiam as células que revestem o intestino, que atua como uma barreira para bactérias maléficas. Outro mecanismo de ação dos psicobióticos é o fortalecimento do sistema imunológico. Os psicobióticos também ajudam o organismo na digestão dos alimentos, na decomposição e absorção de nutrientes. Já existem evidências científicas de que os psicobióticos contribuem para melhorar problemas gastrointestinais de curto e longo prazo, tais como, olha só, agora para que recomendar o psicobiótico? Síndrome do intestino irritável. Quantos clientes chegam para vocês que têm isso e não sabem? Eu vou tratar como? Agora sabe. Doenças inflamatórias intestinais. Quantas pessoas têm doença de Crohn, colite ulcerativa e outras mais, né? Diarreia aguda. Aumenta o número de evacuações e alteração da consistência das fezes provocada por agentes infecciosos. Diarreia causada por antibióticos, muitas vezes são necessários para combater infecções bacterianas. Porém, além de matar as bactérias ruins, acabam eliminando as boas e pode levar à diarreia. Diversos estudos mostram que a ingestão de psicobióticos é eficaz para reduzir a frequência de transtornos intestinais. O fato comprovado por cientistas é que em transtornos mentais, a microbiota sempre está em desbiose. Então, agora vocês já sabem, fica feio dizer você tem um transtorno mental, mas se tem depressão, tem estresse ou tem ansiedade, está com um transtorno mental. Coisa feia, mas é como se chama hoje. O que ainda não se sabe é se a doença que está desequilibrando, se é a doença que está desequilibrando as populações de micro-organismos intestinais, ou se é esse desequilíbrio dos micro-organismos que está causando a doença. O mais correto é a utilização de psicobióticos para equilibrar a função intestinal, independente de você saber qual é que está provocando. Mas para ter alguma certeza, isso só mesmo observando reações do paciente no dia a dia, já que esse aspecto de nada serve fazer exame na linha do antes e depois. Não vai adiantar de nada. O importante é observar se a pessoa, como está funcionando o intestino e como está o seu sistema psicoemocional. Então, o primeiro produto que vamos falar são para que serve. Psicobiótico RM, como eu disse, foi o primeiro no Brasil, né? E hoje já, não sei se tem outros, mas já tem um que tem até registro na Anvisa, né? Aquele que copiou mesmo, né? Corretor do sistema nervoso entérico e da flora intestinal. 5 cápsulas antes da primeira refeição. Essa história de jejum
já falei outras vezes, por que que isso chama-se, agora me fugiu da memória o nome da cronofarmacologia, que é uma ciência que atualmente estuda não só o poder dos medicamentos, quanto o melhor horário para ser tomado. Isso já aí por isso que eu diz, tome em jejum, tome junto com a comida, tome antes de deitar. Então, quer dizer, você quer obter o melhor que o produto traz para você. Então, por isso que a gente escolhe os horários. Então, nesse caso, o psicobiótico, prefiro que ele entre sozinho. A comida pode entrar atrás, as cápsulas já vão estar abertas, já vai ter começado a absorção do conteúdo delas. Então, 5 cápsulas antes da primeira refeição, pode ser em jejum. Né? Benefício dos psicobióticos. A presença de psicobiótico no intestino ajuda a reduzir acentuadamente os níveis de estresse, resultando em benefícios como ajudar a relaxar, melhorar a saúde cognitiva, diminuir a irritabilidade, melhorar o humor. Devido a seus benefícios, os psicobióticos ajudam a evitar ou tratar distúrbios mentais como depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico ou transtorno bipolar, por exemplo. Então, veja só a grande vantagem que tem os psicobióticos. De todas as bactérias boas, os psicobióticos são os que parecem ter um efeito mais forte sobre o cérebro, enviando neurotransmissores importantes como o GABA e a serotonina, que acaba diminuindo os níveis de cortisol e aliviando sintomas temporários de estresse, ansiedade ou depressão. Ou ansiedade e depressão, né? Né? Porque a pessoa pode ter os três. Né? Uma vez que os probióticos fazem parte das bactérias boas que vivem no intestino, a melhor forma de aumentar a sua concentração é através da alimentação e da suplementação com psicobióticos. Enquanto os medicamentos psicotrópicos, como os ansiolíticos e antidepressivos, né, causam diversos efeitos colaterais, veja só qual que é o nome do tema que estamos tratando hoje. Ansiedade, depressão e estresse. Então, os medicamentos psicotrópicos, né, são os ansiolíticos e antidepressivos. Né? E os antiestresse também, só que aqui estamos falando sobre esses dois. Causam diversos efeitos colaterais, todos, sem exceção, pessoal. Todos que têm, esses que tem nas farmácias, todos têm efeitos colaterais, inclusive na composição da microbiota. A ideia é usar psicobióticos, né, para coadjuvar tratamentos psicoemocionais como ansiedade, depressão e estresse de uma forma menos agressiva. Né? Outro produto que eu gosto muito de usar é o Rescofull. O Rescofull, que serve para fazer resgate físico e psicoemocional. O que quer dizer esse resgate? Da crise, tirar a pessoa da crise. Vocês vejam que o único rescue, vamos chamar de rescue agora, porque tudo começou com Edward Bach, quando fez o rescue dele, que é o correto, é rescue, né? Mas é só um resgate emocional. Então, o primeiro resgate físico e psicoemocional foi o meu. Né? Por isso que chamei de Rescofull, porque age tanto nível físico e psicoemocional. Vocês precisam tirar a pessoa da crise. Quando a pessoa está doente, vai buscar vocês. Enquanto ele estiver bem, ele não vai. Então, o primeiro produto que tem dar para ele é o Resco. Por quê? Porque vocês precisam resgatá-lo. Se ele está indo no seu consultório, é para fazer esse resgate. Tá? Então, seja físico ou psicoemocional, os dois você tem que fazer esse resgate. Né? 5 borrifadas sublinguais, 3 a 5 vezes ao dia, ou de hora em hora, em casos agudos. Né? 5 ou 3 a 5 borrifadas, vai de 3 a 5.
Adultos, geralmente, 5 borrifadas sublinguais, 3 a 5 vezes ao dia, ou de hora em hora, em casos agudos. Tá? Se não, 3 vezes ao dia, né? Ou 5 vezes ao dia. Mas se é caso você quer tirar a pessoa imediatamente, quer resgatar a pessoa imediatamente, faz de hora em hora. Que em 2, 3 dias a pessoa já está bem diferente do que quando chegou no consultório de vocês. O Rescuefu trata doenças como insônia, apneia do sono, depressão, ansiedade, dor facial, síndrome premenstrual grave, né? Que hoje, para mulheres não ficarem, para terem uma doença bonita, com um nome bonito, agora chama-se desordem disfórica premenstrual, né? PMDD. Então, tem mulheres que já decoraram até o nome, bonito, né? Desordem disfórica premenstrual, ou, resumidamente, PMDD. O nome parece bonito, né? Mas o problema é sério, vocês mulheres sabem disso, né? Mas o risco é full. Quantas pessoas me ligam? O que faço? A pessoa quer parar de fumar, mas não sabe, não tem nada que acalme. Eu utilizo o risco. Eu recomendo a cessação do tabagismo, bruxismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, mais comum em crianças, o resto é full neles. Síndrome de Tourette, que é um transtorno neuropsiquiátrico hereditário que se manifesta durante a infância, caracterizado por diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal. Então, muitos tiques podem ser físicos. Se a pessoa não tiver um tique vocal, ou seja, um gritinho, não é síndrome de Tourette, é apenas o que normalmente chama tique nervoso. Ok? A formulação do Rescuefu ajuda na manutenção da saúde psicoemocional, uma vez que age nas fobias, ansiedade, insônia, angústia, agitação, hipersensibilidade, humor, obsessões, melancolia, depressão, violência, situação de conflito, rigidez, contraturas e dores musculares tensionais. Tem uma cliente que também é paciente, que ela disse para mim assim: eu não começo nenhum tratamento sem dar Rescuefu primeiro para o paciente. Ela já dá até no consultório dela. O Rescuefu também age na ansiedade e na hiperemotividade, age no sistema límbico, proporcionando bem-estar e tranquilidade emocional. Tem propriedade de harmonizar o sistema nervoso autônomo, tanto simpático como parasimpático. Reprime arquétipos de natureza sensitiva. Trata doenças pseudo-religiosas, ou seja, aquelas doenças que o paciente chega para você e diz: olha, estou achando que fizeram um trabalho para mim. E a pessoa talvez não tenha feito nada, mas a pessoa acha que fizeram alguma coisa. Essas são as doenças pseudo-religiosas. Pode dar Rescuefu e a pessoa, se recuperar, é porque não tinha nada, apenas um desequilíbrio psicoemocional. Mitomanias, aqui entram os mitos, e auxilia no tratamento de síndrome de pânico e soluços. Síndrome do pânico, o início, você tem que entrar o Rescuefu, depois entra o relax, se tiver trauma, entra o rubídio, né? Soluços, que não tem cura, né? Pelo menos aparente, né? Vocês têm o Rescuefu, trata os soluços, mas o flúor, como oligoelemento, também trata os soluços. Vamos para o neurolímbico, correção do sistema neurolímbico. Esse aqui também tem propriedades maravilhosas para tratar o campo psicoemocional. E corrige o sistema neurolímbico também. São 5 borrifadas sublinguais, 3 a 5 vezes ao dia. O neurolímbico equilibra e protege o sistema neurolímbico para impedir o desequilíbrio dos seus terrenos biológicos. Tá? Muito se fala sobre terreno biológico, mas eu digo, os terrenos biológicos é um estudo mais profundo, inclusive tem um pequeno curso sobre isso, né? Sobre os terrenos biológicos de todos dos 13 supersistemas biológicos, né? E cada um
cada supersistema tem terrenos biológicos. Veja só, o sistema neurolímbico tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrenos biológicos. Só o sistema neurolímbico tem 6 terrenos biológicos, e cada um desses aqui tem uma descrição, né? Distúrbios nervosos, distúrbios neurológicos. Eu já venho ensinando vocês há muito tempo que distúrbios nervosos é tudo que se refere à conduta. Distúrbios neurológicos é tudo que é doença. Ou, mais bonito é chamado de afecção, né? Distúrbios neurológicos são doenças. Distúrbios nervosos, tudo que é conduta. Distúrbios psicopatológicos. Distúrbios psiquiátricos, que são diferentes. Psicopatológico, um, psiquiátricos é outro. Temos um pequeno curso também falando sobre tudo isso aqui. Sistema límbico, distúrbios psicoemocionais, que são alterações cognitivas e comportamentais. Mais um produto para tratar isso que estamos falando, estresse, depressão e ansiedade. O Relax, que nada mais é do que gluconato de lítio, tá? Relaxante e calmante. 5 borrifadas sublinguais, 3 a 5 vezes ao dia. Age como relaxante e calmante, como já tínhamos falado, e age na insônia, ansiedade, angústia, agitação, hipersensibilidade, depressão, melancolia, fobias, obsessões, astenia mental, alterações de humor, psicodermatoses. Nas próprias psicodermatoses, já entra um trabalho mais profundo, porque se houver afecção de pele, vocês têm que tratar a pele no início, né? Tem um creme chamado Skin Power que faz um trabalho fantástico. E psicopruridos, fotofobia, agressividade, dores musculares tensionais, contratura muscular, violência e situações de conflito. Vejam que produto maravilhoso esse aqui. O selênio, pessoal, o selênio é um oligoelemento que tem muitas propriedades fantásticas, e uma delas é o controle do estresse. É outro produto que vocês podem utilizar, com certeza, em muitos casos. Vocês podem utilizar, digamos, o selênio para controle de estresse, se houver trauma, o sorobídeo também. E a orientação de consumo também é a mesma, 5 borrifadas sublinguais, 3 a 5 vezes ao dia, ou de hora em hora em casos agudos. O selênio pode ser utilizado em dificuldade de comunicação, envelhecimento precoce, senilidade, diminuição da libido, impotência no caso, né? Risco cardiovascular, angina pectoris, estresse oxidativo, imunodeficiências, catarata, artrite, reumatoide, esteatose hepática, tudo isso, ele é um complementar nesses casos. Mas, às vezes, antigamente, quando eu atendia crianças também, me preocupava muito com a comunicação das crianças. Muitas crianças têm dificuldade na comunicação. Usa selênio, pessoal. O selênio faz com que a criança comece tem umas crianças que falam demais, tem outras crianças que não falam nada. E as pessoas acham estranho. Pode mandar fazer uma avaliação de selênio que vai estar bem baixo. Tá? Então, o selênio, ele faz, por exemplo, tem muitos, antigamente existiam muitos marketings de rede, né? E todos os produtos deles eram riquíssimos em selênio. Então, por quê? Porque o selênio faz falar. Muitas pessoas não conseguem falar em público por falta de selênio. Toma selênio e começa a falar, fica tagarela. Isso eu não estou ofendendo ninguém, pessoal. Mas é uma forma de falar mesmo. Toma selênio e a pessoa desenvolve a comunicação. Não consegue falar, é porque falta selênio. Toma selênio e vai aprender a se comunicar, né? Em crianças é fantástico. Criança que não fala, aquela que tem dificuldades, passa a falar bem. Deprenamil, esse é um medicamento homeopático, né? Esse sim é para controle da depressão
e tem uma ação fantástica. Muitos de vocês já experimentaram e sabem que o paciente responde rapidamente, né? 5 borrifadas sublinguais, 3 a 5 vezes ao dia, ou de hora em hora em casos agudos. O deprenamil é um poderoso nutriente para tratamento da depressão. Além das propriedades bioquímicas, foram incorporadas informações biofísicas para coadjuvar a correção do campo psicoemocional. Mas esse tem contraindicações. Talvez seja um dos únicos produtos que nós temos aqui que tem contraindicações. Se a pessoa já estiver tomando remédios como anticoagulantes, não deve recomendar o deprenamil, por causa da composição dele. Tá? Ou portador de disritmia cardíaca, né? Porque já estão, com certeza, tomando alguns produtos que não combinam com os princípios que tem o deprenamil. Tá? O deprenamil pode ser utilizado para tratar depressão, inapetência, insônia, revitalizante físico e psíquico, estresse, tem ação sedativa, é relaxante, trata angústia, ansiedade, anorexia nervosa, fadiga mental, melancolia, síndrome do pânico, histeria, perda da memória, age no sistema nervoso como calmante. Cálio fosfórico, pessoal. Cálio fosfórico são dos sais de Schussler, né? Também ele pode ser utilizado em alterações neurológicas e psicoemocionais. Tá? Então, 5 borrifadas sublinguais 3 a 5 vezes ao dia, ou de hora em hora, em casos agudos. Também, em casos em estado nervoso, depressão, esgotamento, melancolia, insônia de origem nervosa, apatia intelectual, perda de memória, alterações cardíacas do tipo nervoso, sensação de ansiedade com palpitações, síndrome do pânico. E aí, pessoal, é isso que nós temos por hoje. Espero que vocês tenham gostado e deixa eu acender a luz, que é apagado ali para facilitar aqui, mas deixa eu ver. Mas acho que vocês estão me vendo, né? Meio na penumbra, mas estão me vendo. Eu tenho os periquitos aqui que eles começam a gritar se acendo a luz. Tá? Então, pessoal, é isso. Se tiverem dúvidas, estou aqui para ver se consigo responder. Obrigada, doutor Rafael. Obrigada pela aula maravilhosa, como sempre. Pessoal, alguém tem dúvida aí, aproveita que o doutor Rafael está ao vivo. Eu vou fazer uma propagandinha. Terminei um curso. Terminei um curso agora. O número de suporte dizendo se você estiver precisando de ajuda com o seu pagamento. Oi, doutor Rafael, pode falar. Tudo bem. Eu terminei um curso sobre avaliação nosológica. Tá? Também vou dizer, vocês serão os primeiros a participar desse curso. Não existe no Brasil nenhum curso. Então, coloca aí. Se você é um MPR Black, coloca aí no chat. Como? Perdão? Eu acho que alguém está abrindo o microfone aí sem querer. Tá. Então, a avaliação nosológica, nesse curso, vou falar sobre também como vocês podem também avaliar as unhas, a língua, a face. Já tem muitos livros, por exemplo, que o homem é o... Como que é o nome daquele livro? Que O Corpo Fala, né? Então, mas eu tenho um curso também sobre isso, chama-se Fisionomonia e Expressão Corporal. Mas a avaliação nosológica não era explorada ainda, porque faltava muito conhecimento. Agora sim, agora o curso ficou pronto e em breve estarei divulgando. Vocês vão receber, seja
por mim ou através da Lilânia, vai receber as informações, e quem quiser adquirir também pode pagar a perder de vista, com boleto bancário ou com cartão de crédito, como quiser fazer. Mas seria interessante que vocês participassem desse curso. Esse curso não vou poder fazer gratuito, porque é matéria nova, e gostaria que vocês aprendam a fazer isso. Ver o paciente, porque a consulta tem que começar desde que o paciente está entrando, abriu a porta, está se dirigindo a você, você já tem que estar lendo como caminha, o rosto, como cumprimenta, né? Se esse aperto de mão é forte ou é frágil, se apenas encosta o dedo, se não. Enfim, tudo isso tem a ver com os problemas de saúde do paciente. Ok, pessoal? Então, Doutora Rafael, oi. a Mayumi, ela quer fazer uma pergunta. Mayumi, abre o microfone, pode fazer sua pergunta. Então, doutor Rafael, é assim, eu vi que você indica, por exemplo, Rescue para fobia, ansiedade, insônia, angústia, e também um Relax ou selênio também. Então, qual é que eu vou escolher? Deixa eu abrir meu... É, Qual é que eu escolho? então, como disse antes, né? Primeiro que você precisa resgatar o paciente da situação que se encontra, né? É, Você tem que usar o rescue de início. Deixa eu ver se está aqui a pessoa que até convidei para ela participar. Tem uma aluna minha aqui também que ela usa o rescue para tudo. Antes de começar qualquer tratamento, é o rescue. Tá? Você resgata. Agora, você quer, depois que a pessoa se acalma, pode utilizar o relax. O produto que você vai recomendar, às vezes você não tem um, mas tem outro. Vamos supor, se a pessoa tem trauma, que está, né, de tempos passados, você pode utilizar o rubídio. O rubídio é o grande apagador de traumas. Se apenas você quer acalmar a pessoa, vai utilizar o relax. Um aprofundamento maior, você vai utilizar o cálcio fosfórico. Tá? uhum, Tudo vai depender do quadro clínico que a pessoa se encontra. Motivo pelo qual acho interessante todos esses produtos que abordei aqui, vocês estudarem todos eles. E assim, aquele que for melhor é o que vocês vão recomendar de acordo com as condições do seu paciente. sei. Entendi. Ah, então, não é assim, então porque está com insônia, então eu vou pegar e dar o selênio. Não é assim. É primeiro resgatar Isso, você o resto. vai escolher aquele que melhor se adapta. Sei. Tá? Uhum. Tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu? Pode falar. Então, eu gostaria de saber o seguinte: eu tive um fato semana passada com meu filho em relação a crises convulsivas. Ele pode vir do intestino também, né? Pode estar contribuindo. Agora, quando se trata de crise convulsiva, já fez algum exame? Já não dá nada. Nos exames deu. Não dá nada. Ele fez um exame, é, da, tirou o líquido Da medula? da Isso. medula e fez o exame para ver, eu acho que é para ver se tem o vírus das herpes, né? Não deu nada também. Deu 0. Só que eu fui fazer um rastreio e ele apareceu. Mas realmente estava no intestino. O problema eu fiz o rastreio, porque nos exames não dava nada e ele continuava convulsionando. Parou de convulsionar. Ele teve 5 convulsões seguidas na segunda-feira. E daí ele foi para UTI, tudo. E daí na terça-feira foi feito um monitoramento. Ele continuou tendo
as crises cerebrais. E daí a equipe de neurologia, fui falando com eles qual que seria, não tem nada, não está dando tudo negativo, não tem nada no cérebro. Daí eu perguntei qual seria o próximo passo. Ela disse, não tem próximo passo. Então, Nós vamos tratar a intestino. cabeça. Vamos Aí eu tratar o tive que intestino. largar tudo e vim fazer o rastreio, e daí vi que estava tudo no intestino. Isso. Pode ter certeza que é uma grande chance de ser o intestino responsável por isso. Vamos tratar o intestino, vamos utilizar o psicobiótico, tá? E vamos ver. Sim, Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Nada. Mais uma pergunta? Doutor Rafael, eu Oi. gostaria de informar os alunos aí da aula que nós temos marcada do curso de avaliação nosológica de Schussler. Esse curso está marcado, pessoal, quem tiver interesse de participar, para o dia 25/11. Ele está com um preço muito interessante, porque eu conversei com o doutor Rafael para a gente fazer uma oferta aí esse mês para vocês. Nós temos 2 cursos completos gravados, um curso de fito-hormônios da Realmax e o curso de especialização dos sais de Schussler. E então nós estamos oferecendo para vocês um combo, os 2 cursos pelo preço de um curso só. Adquirindo esse combo, vocês vão receber toda a gravação da especialização de fito-hormônios, toda a gravação da especialização do curso de sais de Schussler e vão poder participar da aula no dia 25/11, ao vivo com o doutor Rafael, da avaliação facial, que é a avaliação nosológica de Schussler. Eu vou passar para vocês aqui rapidamente, só para vocês entenderem todos os benefícios de participar desse curso. Então, acompanhem aí no compartilhamento da tela que eu estou mostrando para vocês. Nós temos essa aula que é inédita no Brasil, avaliação facial de Schussler, ninguém falou sobre isso, o Dr. Rafael ele está trazendo isso exclusivamente para nós, para os alunos dele. Então, vai ser agora dia 25 de novembro, uma terça-feira, aula das 8 às 20, das 20 às 22. Então, quem adquirir esse combo vai ganhar isso daqui do curso de especialização dos sais de Schussler. Participar dessa aula dia 25 de novembro, vai ganhar a explicação da ficha de anamnese para os protocolos personalizados dos sais de Schussler, que é uma ficha criada por mim, que é a consulta bioquímica, onde eu ensino vocês a preencherem de forma correta essa consulta bioquímica. Então, essa ferramenta vocês podem utilizar, inclusive, para atender pacientes online e montar um protocolo personalizado para essa pessoa, quais os sais de Schussler que ela precisa. Preenchendo a ficha, vocês vão conseguir chegar ao protocolo. Mas, lembrando que a avaliação facial, que o doutor Rafael vai ensinar no dia 25/11, ela vai bem de encontro com essa ficha de anamnese, porque vocês podem indicar tanto pela avaliação facial como pela consulta bioquímica. Dentro dessa gravação, tem 3 módulos com 12 aulas já gravadas na Hotmart, comigo e com o doutor Rafael. São mais de 22 horas de aula só do curso de sais de Schussler. Tem o grupo exclusivo no WhatsApp para tirar dúvidas e receber conteúdos dos sais de Schussler. O conteúdo abordando os 12 sais, mais aspectos comportamentais e psicoemocionais, mais as ligações dos sais de Schussler com cristais da natureza. Tem apostilas e protocolos, folder para divulgação e o guia prático dos produtos naturais. Além disso,
vocês ganham o curso já gravado, completo, de fito-hormônios com o Dr. Rafael. São 4 aulas, aproximadamente 8 horas. Grupo exclusivo no WhatsApp para tirar dúvidas também. Todo o conteúdo abordando os 8 principais fito-hormônios para reposição hormonal de forma natural, mais as apostilas e, obviamente, uma parceria exclusiva conosco, da Real Max, fornecendo os produtos para vocês, alunos desse curso, adquirindo esses produtos a preço de atacado. Então, aqui tem uma breve explicação, eu posso passar para vocês depois, sobre o ensaio de Schussler, que foi criado pelo médico alemão Dr. Schussler, em 1873, então, veja, não é uma coisa nova, o ensaio de Schussler, é uma coisa muito antiga. Tem aqui a explicação sobre os fito-hormônios, vocês vão ter segurança na hora de recomendar os produtos, eles são 100% autorizados pela Anvisa e de livre comércio pelos terapeutas, onde vocês vão se sentir capazes de recomendar os produtos, montando e elaborando esses protocolos individuais para o teu cliente. Então, aqui a aula ela já está marcada para o dia 25 de novembro, a aula vai ser gravada, ela é uma aula ao vivo, mas às vezes pode ser que você esteja pensando, né? Ah, eu quero muito participar, mas eu tenho compromisso nesse dia. Então, não se preocupe, porque a aula vai ser gravada, assim como essa, e disponibilizada para vocês na Hotmart, no canal que vocês, né, a plataforma que vocês compram o combo, que são esses 2 cursos. Essa aula de hoje, para vocês terem informações, ela vai ficar disponível por pouco tempo no YouTube. Eu passo para vocês lá no grupo VIP dos produtos naturais. Amanhã eu já subo a aula para o YouTube, passo para vocês e vocês podem reassistir essa aula de hoje, tá? Ainda adquirindo esse combo, vocês ganham de bônus a aula feita por mim, sobre medos imaginários, memória fraca e sobre libido, utilizando o ensaio de Schussler, tá? Aqui está o preço do combo, então um preço muito especial, porque cada curso, o curso de ensaio de Schussler hoje ele está R$ 797, o curso de fito-hormônios ele está R$ 497, e nós estamos fazendo esse combo, esses 2 cursos, pelo preço de um. Então, o valor desse combo é R$ 597, e vocês podem parcelar, se vocês quiserem, em até 12 vezes de R$ 61,74. E ainda nós trazemos essa oferta para vocês, se vocês indicarem 2 amigos, 2 terapeutas, amigos de vocês, que comprem o curso, vocês entram gratuitamente nesse combo, tá bom? Então, tá aqui uma breve explicação, mais informações eu passo para vocês lá no nosso grupo VIP dos produtos naturais, tá bom? É isso, doutor Rafael, se tiver mais alguma consideração, convidar os alunos aí da sua parte. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho que fizemos agora, e nós precisamos sempre passar mais informações para vocês ali. Então, nós temos muitas aulas gravadas, isso vai ajudar bastante, né? E todos vocês têm direito a tudo isso, né? Então, eu convido novamente vocês a participarem sempre. Como a Lislane falou, essa parte do ensaio de Schussler é nova, e esse é outro curso também de nosologia, também, avaliação nosológica total, né? Essa aí também vem depois, tá? E vocês vão começar aos poucos a receber informações desse novo curso, tá? Para vocês também se programarem com tempo para participar, tá bom? Então, não tendo mais perguntas, uma boa noite para todos vocês e espero revê-los o mais breve possível. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Liz. Tchau, pessoal, muito obrigada, boa noite para todos.